Olá, paz do Senhor, amigos e irmãos em Cristo, aqui é a professora Elizabeth Rodrigues Soares Silva, como os irmãos estão acompanhando aqui no nosso canal. Eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, pertenço ao campo de Campinas, Madureira, Goiânia, Goiás. O nosso bispo, pastor José do Carmo, é o comentarista da revista esse trimestre. E como está falando sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, está tendo alguns eventos históricos muito importantes que estão sendo relatados e estão sendo abordados nessa revista. E aí, como eu também sou professora de História, né, eu já atuo há um tempo na rede estadual de ensino do estado de Goiás, na área de humano, professora de História, Sociologia e Filosofia, eu estou buscando, né, fazer essa contribuição com os irmãos. Hoje eu resolvi fazer aqui ao ar livre, sentir vontade um pouquinho, e a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 4, o puritanismo, movimento de pureza espiritual e a vida dedicada a Deus. Esse tema, ele é bem importante, por quê? Porque nós estamos vendo um momento crucial, né, em que um presidente puritano, extremamente apaixonado, muito parecido com as raízes do movimento puritano, está ascendendo a presidência da maior potência, o maior país, o país mais puritano, o país puritano, que assim no sentido pleno da palavra, Estados Unidos. Começou na Inglaterra o movimento puritano, e é importante a gente falar sobre ele por vários fatores, porque não está ligado diretamente ao pentecostalismo, assim como que são os pioneiros da reforma protestante, como a gente falou a semana passada. Mas esses movimentos foram pavimentando um caminho para que a gente chegasse na fase do pentecostalismo. É importante que Deus usa no tempo certo, na hora certa, como está em Eclesiastes 3, né, do tempo dele, do jeito dele, a hora de começar, a hora de terminar. Então esses movimentos, eles tiveram as suas influências, porque tem as limitações também, até certo ponto em que Deus usou e a relevância, mas Deus foram levantando outras pessoas sendo levantadas, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, para poder usar em outras fases do mover dele sobre a história. Então, o movimento puritano, ele começou o tópico 1 falando lá no século XVI com a rainha Elizabeth I. E por mais que seja um movimento da Inglaterra, assim, a grandeza do movimento puritano, ele se destaca muito na formação dos Estados Unidos. Porque eu vou situar para os irmãos, daqui a pouco, essa questão histórica. O tópico 1.2 fala assim, o descontentamento com a igreja. A igreja anglicana, ela havia sido instituída com o rei Henrique VIII, lá na Inglaterra, no auge da reforma protestante. O Henrique IV estava muito descontente com a questão dos tributos pagos à igreja católica, a maneira como a igreja católica controlava a economia. E ele também era casado com Catarina de Aragão e tinha tido uma filha, a Maria. E ele queria ter um filho homem para deixar como herdeiro, algumas tradições naquela época. E aí ele querendo se divorciar da Catarina de Aragão, que era filha da Isabela Castela e o Fernando de Aragão lá na Espanha. Para quem não sabe, esse casal, Isabela de Castela e o Fernando de Aragão, foram importantes para a fundação da Espanha, a União Ibérica, teve várias guerras. E a rainha Castela, a Isabela Castela foi fundamental para começar a reforma, só que ela usou assim, a força que ela tinha para ajudar a fazer uma reforma dentro da Igreja Católica, mantendo a força da Igreja Católica. Também teve o Erasmo de Roterdã, que é um filósofo também que começa esse movimento reformador, mas o movimento reformador mesmo, que houve profundas mudanças, é quando há a ruptura com a Igreja. E vai surgindo as igrejas reformadas, como a gente falou na lição passada, com os nossos precursores, John Wycliffe, o Girolamo Savonarola, o John Hus, e também os grandes pioneiros, Martinho Lutero, João Calvino, o Zwinglio, entre outros. Então, o que acontece? Ele rompeu. O Henrique VIII, ele rompeu, ele se separou da Catarina, que tinha a filha Maria, se casou com a Ana Bolenha, teve uma outra filha mulher, que é a Elizabeth. E nesse manhado todo, uma série de confusões, de muitas conspirações, essas duas mulheres morreram, ele teve uma outra, Jane Swain, e teve um filho chamado Eduardo VI. Esse filho, eles disputaram o trono lá quando os pais partiram para a eternidade, porque o Henrique Aragão, o Henrique VIII, ele teve 6 esposas, teve mais 3 depois dessas outras 3 que eu citei. E nesse imbróglio todo, ele morreu muito novo, doente ainda, e aí houve uma disputa muito grande entre a filha Maria Católica, que era a filha da Catarina de Aragão. Ela fez de tudo para trazer o catolicismo de volta, e o Henrique VIII, ele já havia implantado a igreja anglicana, para poder romper com a igreja católica, poder se divorciar e casar, e também aproveitar que estava tendo intensas rivalidades entre a França e outros países, e a Inglaterra já estava se despontando como uma grande potência, ela estava saindo da primeira fase
do capitalismo, que é o mercantilismo, né, as viagens, e estava já entrando na fase da manufatura e da indústria, estava se despontando como um país bem promissor. E o vínculo com a Igreja Católica trabalhava muito, porque eles não tinham autonomia total na economia, tinha que pagar muitos tributos. Então esses fatores fez com que o Henrique VIII instituísse, rompesse, já no clima de reforma protestante de toda a Europa, e organizasse, começasse a organizar uma igreja anglicana, o que nós chamamos de igreja anglicana, que é a igreja que foi organizada lá. Só que o padrão dela seguiu muito parecido com a igreja católica, mantendo alguns ritos, uma igreja mais formal, institucional. Então o movimento puritano ele se divide entre irmãos, presbíteros, pastores das igrejas puritanas que estavam surgindo, que estavam seguindo a linha de Calvino. A igreja presbiteriana é uma grande representante, ela não se organizou exatamente nesse período, mas o pioneirismo é aí. E aí, esses irmãos puritanos, eles se dividem em duas vertentes. Tem os puritanos presbíteros e tem os puritanos independentes. Os independentes acham que qualquer pessoa pode ler a Bíblia, ministrar um culto. E os da Liga dos Presbíteros acham que só os presbíteros. Mas, de qualquer forma, o movimento puritano ele procura na Inglaterra fazer uma reforma para não aceitar a igreja anglicana do jeito que estava. Eles não aceitam que uma igreja reformada siga os mesmos parâmetros de uma igreja institucionalizada, muito fria, seguindo ritos muito parecidos com a da própria igreja católica. Então o movimento puritano, eles são conhecidos como as pessoas apaixonadas por Jesus. O Thomas Golding, como fala no tópico 2.3, ele fala assim, ele era tão apaixonado por Jesus. Tá, como a gente está em um ar livre, disparou aqui um alarme, já está passando. Eu estou fazendo esse teste para a gente fazer em ambiente diferente, mas vamos ver se é só hoje o teste. Então, olha só, ele diz apaixonado, uma paixão por Jesus, pelo evangelismo. Eles acham que tinha que pregar, que tinha que ganhar mais vidas, que tinha que avançar. E ele fala, o céu, se eu chegasse no céu e Jesus não estivesse lá, eu saía correndo, porque o céu seria um inferno sem Jesus. Então, assim, uma paixão mesmo para aquilo que Jesus faz nas vidas das pessoas. E o movimento puritano fica muito forte na Inglaterra, e eles entram no parlamento, e aí vai entrando, adentrando a nobreza da Inglaterra. E assim segue, crescendo muito o movimento puritano. Eles querem muito que a igreja seja realmente reformada, que Jesus seja o centro das pregações. E aí o que acontece? Quando o rei Henrique VIII morre, a rainha católica, chamada Maria Católica, a Catarina de Aragão, ela tenta de tudo trazer o catolicismo de volta. E há uma disputa muito grande entre os três irmãos. O Eduardo VI, ele vai erigir o trono e vai organizar de vez a igreja anglicana. Ele vai lutar para manter a igreja anglicana nessa disputa com a irmã. Depois ele é muito doente, parte para a eternidade. E a irmã Elizabeth, que é a filha da Ana Boleyn, ela é totalmente puritana, ela é muito ligada ao puritanismo, muito ligada ao parlamento, aos membros que querem fazer uma mudança também na Inglaterra. Então a Elizabeth ascende ao trono, é deposta a rainha Maria, a irmã dela, que era da Catarina de Aragão, filha do Henrique VIII com a Catarina, e ela sobe ao poder, e aí nem anglicana e nem católica. Quem mantava os dois, a Maria e o Eduardo, eles disputaram, enquanto eles passaram pelo reino, entre o catolicismo e a igreja anglicana, que foi organizada efetivamente por Eduardo. Agora a Elizabeth ela vai apoiar grandemente os puritanos. E nessa situação, os puritanos crescem muito. A Rainha Elizabeth I, que não é a nossa Rainha Elizabeth que nós conhecemos, ela vai ser fundamental para um grande desenvolvimento da Inglaterra. A grande potência que a Inglaterra se transformou no século XVII e XVIII, com a Revolução Industrial, vai partir deste governo. Ela vai ser muito resistente, ela vai enfrentar, ela vai ser uma pessoa assim, de punho forte. E também por ela ser puritana, muito avivada na questão religiosa, ela vai conseguir trazer o parlamento. E aí a Inglaterra vai então surgir como um grande motor, o maior país europeu. E a gente sabe também que há a questão da bênção, né? Por eles estarem muito envolvidos nessa paixão por Jesus, por um evangelho transformador. Então vai acontecer esses fatores e a Inglaterra vai despontar. Só que aí, quando a Elizabeth é considerada a rainha virgem, porque ela não casou, não teve filhos, e a história diz que ela pode ter tido alguns romances, mas ela não teve filho, ela não teve sucessor, e aí o rei Jaime VI, que vem da Escócia, que tem ligação de parentesco, ascende ao poder, e esse rei Jaime VI, ele vai ter a esposa dele, que é extremamente católica, e ela vai querer trazer de volta o catolicismo, e vai uma grande disputa também econômica.
na questão que o parlamento quer romper, não quer mais essa monarquia absolutista de um rei concentrado na mão de um rei só. Eles querem mais papel, o parlamento vai se fortalecer muito, e o parlamento ele é bem caracterizado pelos puritanos, só que há uma disputa interna. Os puritanos independentes e os puritanos presbiterianos. A primeira linha, acho que só os presbíteros podem ensinar na igreja, aprender, e os independentes é a questão de que todos podem estudar e aprender. Mas na vertente geral, o puritanismo ficou bem forte com o parlamento e vai haver uma disputa, uma guerra forte, porque o rei Jaime, além de querer perseguir e destruir as igrejas puritanas, os movimentos das igrejas calvinistas lá na Inglaterra e também a igreja anglicana, e trazer o catolicismo de volta, ele vai querer manter a monarquia absolutista. E aí o parlamento vai se posicionar, e aí vai acontecer então que o Oliver Cromwell, ele vai ser um puritano independente, ele vai mobilizar o parlamento e ele vai criar um exército independente. O exército que representava o rei Jaime VI, ele é um exército que é de nobreza. É um exército de nobreza. E aí o que acontece? O Cromwell, para enfrentar, foi uma guerra civil que a Inglaterra vivenciou. Nós chamamos de duas guerras que se uniram em uma. A guerra puritana, a Revolução Puritana, para defender os ideais, para manter a Inglaterra protestante, reformada. A Revolução Gloriosa, que é a ascensão do parlamento para destituir a monarquia absolutista e tornar uma monarquia institucionalista, onde o parlamento tem poder e o primeiro-ministro, e desde então, desde aquela época, continua assim. E essas duas revoluções, então, a gloriosa e a puritana, na Revolução Inglesa. Como foi a Revolução Francesa, um marco muito forte. Na verdade, a Revolução Gloriosa, ela aconteceu primeiro na Inglaterra. E eles seguiram numa disputa arquirrivais, com a ascensão do Napoleão Bonaparte, lá na França também, reformada, e se tornando grandes potências, a França se tornando uma república. Então eles vão ser arquivais econômicos, vão disputar por muito tempo nos séculos seguintes, mas a Inglaterra, sem sombra de dúvida, vai seguir como a maior potência. E a gente acredita que a questão da influência do puritanismo foi muito grande. Só que aí, com a ascensão do rei Jaime VI, o Oliver Cromwell, ele vai ascender, ele vai conseguir subir ao trono, ele vai ser um rei. Ele puritano, independente, mas nessa revolução muitas famílias fugiram, houve muita derramamento de sangue, muito enfrentamento, então eles vão fugir e eles vão procurar chegar a um lugar onde eles possam colonizar e ficar. Então, os puritanos genuínos saem da Inglaterra, uma grande quantia, né, as chamadas 13 famílias, muita gente, e atravessam e chegam onde se chama da Nova Inglaterra, que futuramente vai ser os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos nasce totalmente uma potência totalmente protestante. A Suíça também foi protestante. A gente já estudou na semana passada, o João Calvino, o maior teólogo de todos os tempos, tanto da Reforma como da Igreja protestante, ele vai ser o governo oficial da Suíça, e a Suíça, aí a gente vê, né, dois países muito poderosos, ricos, qualidade de vida, a gente vai entendendo por quê. E aí, então, é um movimento visionário. Eles tinham, o tópico 2.1 fala que a evangelização, eles tinham esse desejo de levar o conhecimento do Senhor para muitas vidas. E eles eram muito rigorosos nas doutrinas e na questão da predestinação. Eles achavam que as pessoas que foram predestinadas para ser salvas, como eles eram calvinistas, tinha que haver uma pureza, uma santificação. Eles optavam muito pela pregação positiva, né? Expositiva, o tópico 2.2 fala sobre isso. Ele é centralidade da palavra, sempre essas igrejas calvinistas têm uma centralidade muito grande da palavra, uma paixão muito grande, como eu já falei, o tópico 2.3. E existe assim uma busca de retidão, de pureza, de santificação muito grande dentro do movimento puritano. E aí o tópico 3 fala alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. É a doutrina puritana do Espírito Santo. Então eles não chegaram na essência daquilo que nós chamamos de avivamento, de nascimento do pentecostalismo, que foi só lá no século XIX, na transição já para o século XX, Chicago. Mas assim, essa raiz puritana de paixão por Jesus, de santidade, foi sim um berço, foi dentro das igrejas puritanas nos Estados Unidos que vai nascer então o pentecostalismo em Chicago. E ali a gente vê a questão da limitação. Deus escolheu os reformadores e usou eles para um propósito, o movimento puritano, o pietismo, o montanismo, que a gente viu lá na segunda lição, lá ainda
na primeira e na segunda edição, introduzindo lá ainda com os pais da igreja, as primeiras tentativas de reforma, mas a gente vai ver que tem um limite. O pentecostalismo não foi para eles, né, o surgimento, mas eles pavimentaram esse caminho e essa maneira como eles lidarem com a pureza, com a santificação, com os ministérios, querendo que as igrejas cresçam em dons e ministérios, a gente já vê aí a pavimentação muito grande do pentecostalismo. Então a missão de um povo, né, o tópico 3.2 fala sobre isso, que o movimento puritano, ele buscava muito isso, a missão da igreja. E aí, para terminar, o tópico 3.3, a Bíblia, regra infalível e prática. Então a gente vê na história dos puritanos um amor muito grande pela palavra. É por isso que até hoje essas igrejas de origem puritana, calvinista, elas são, a centralidade da palavra é muito grande. E é pela palavra que vem o avivamento, né, que vem o fortalecimento, o revestimento de poder. E aí, quando o Tyndale, né, os puritanos, esse tópico que eu vou ler um pedacinho com vocês, o tópico 3.3. Os puritanos foram inspirados pelo ministério de William Tyndale com o objetivo principal de completar o que a reforma protestante não havia conseguido. O exemplo e o amor de Tyndale pela Bíblia Sagrada nos leva, né, a querer amar, a buscar muito. E aí ele já introduz aqui no comentário, era um homem de grande devoção e piedade, que concordava muito depois ele já liga aí com o pietismo, né? Vai vindo aí. Os Estados Unidos, aqui na Bíblia, desculpa, na revista, no tópico do 3.2, tem um comentário citando o Duque Alexander Hurley, e aí eles falam do pacto. Quando esse povo chegou lá, onde é a Inglaterra, eles foram expulsos e chegaram onde a Nova Inglaterra, onde é os Estados Unidos, eles fizeram um pacto chamado Pacto Mayflower Compact. Explicitaram que haviam encetado sua viagem de colonização para a glória de Deus, o avanço da fé cristã e a honra de nosso rei e país, solene mutuamente na presença de Deus, cada um na presença dos demais, compactuamos e nos combinamos em um corpo político e civil. Então, gente, os Estados Unidos nasceu desse pacto, o Pacto Mayflower, né? O Mayflower é um pacto de um país nascendo totalmente puritano, totalmente apaixonado por Jesus, buscando santidade. Então a gente já entende, né? 40 anos depois do nosso e a potência que é. Agora a gente viu os Estados Unidos caminhar com uma tendência muito grande a enfraquecer na raiz puritana no decorrer da sua história. Quando foi proclamada a independência dos Estados Unidos, pouco mais de já 200 anos depois da colonização, a declaração, o Thomas Jefferson, a declaração da independência dos Estados Unidos, totalmente bíblica, totalmente puritana, totalmente protestante. A gente vê assim, uma presença muito forte dos presidentes. O Jimmy Carter, né, que morreu agora, partiu para a eternidade esses dias agora, foi um professor de escola bíblica dominical. Mesmo quando ele foi presidente dos Estados Unidos, ele estava lá lecionando. Mas a gente percebeu que houveram várias distorções. O Jonathan Edwards é considerado o maior puritano, o primeiro grande puritano, que é aquele sermão Pecadores Arrependidos à Mão de um Deus Irado, que está lá no livro Os Heróis da Fé. Aquele pessoal do Heróis da Fé, todo mundo puritano. E quem não leu Heróis da Fé vai ler. Ali a gente vê assim, o desejo de levar a palavra, de levar a evangelização para o mundo. O livro do Boyer, quem não leu vai ler Heróis da Fé, puritanos. Então assim, essa tendência dos Estados Unidos foi para o ocultismo, infelizmente, com a ascensão de Hollywood, todos aqueles mecanismos ali de Disney. A gente viu uma tendência muito grande para o ocultismo e outras religiões adentrando nos Estados Unidos, e também a doutrina da prosperidade, que surgiu a partir de 1950, já na segunda metade do século XX, mudando um pouco a questão do neopentecostalismo, ligada também à busca da questão do Martin Luther King, pela questão racial. Então, foi mudando um pouco, descaracterizando a linha do puritanismo, do tradicionalismo, e o neopentecostalismo, a doutrina da prosperidade, foi mudando muito. Se a gente olhar para grandes pioneiros como Billy Graham e outros pioneiros, a essa busca de voltar às raízes, a essa busca de fortalecer o movimento tradicional dos Estados Unidos, e a gente sabe que esse momento agora em que está ascendendo ao poder um puritano e as raízes que ele traz com ele, a gente vê aí que está em alta, muito em alta, a questão de trazer ao centro a tradição puritanista, e que possa haver, houveram grandes erros, se a gente for olhar, que possa haver na história dos Estados Unidos correção de alguns erros, melhorando, mas não perder, né, a essência, e que a questão também do pentecostalismo, né? Houveram erros, sim, como na Reforma Protestante houveram erros, a gente sabe que Deus
permite que a igreja caminhe com pessoas imperfeitas. E ele quer que nós busquemos a santidade e acertar o máximo possível a retidão. Então, assim, houve erros que a gente considera assim até notariamente graves, como os nativos, quando eles chegam lá, que eles plantam e não conseguem colher e quase vão perecer de fome. Os puritanos que chegaram aos Estados Unidos se unem aos nativos e os nativos ajudam eles a plantar e eles colhem. Então, um dos dias mais importantes para os Estados Unidos é o Independence Day, da independência, né? O 4 de julho, e o dia da ação de graça, em que eles reúnem para agradecer, porque eles fizeram um pacto de sempre estar agradecendo porque eles tiveram comida, alimento. Só que esses mesmos nativos que ajudaram eles quando chegaram lá, chamados peles amarelas, não é os peles vermelhas, como os nossos, eles foram totalmente eliminados. Aquela ideia do puritanismo era muito ligada também à questão da pureza da raça. Infelizmente, aquilo que permeou um pouco o nazismo, lá do Hitler, a raça ariana, a raça pura, a raça que não... Os europeus, nós somos branquinhos, os descendentes da raça ariana, o pan-germanismo, que deu total fortalecimento a Hitler, e essa conscientização essa conscientização massificadora da Alemanha e países aliados a apoiar, achar que tinha que manter a raça única. Isso também permeou, infelizmente, comportamentos puritanos, e houve assim, eles não misturaram com os nativos e houve praticamente uma eliminação. Teve até um filme que foi lançado sobre a Lua de Sangue, o ano passado, falando sobre o remanescente de nativos que tem lá nos Estados Unidos e a luta deles por sobrevivência, porque houve realmente uma eliminação. Essa a gente considera uma das falhas dos puritanos lá nos Estados Unidos. Outra também é ligada à questão da escravidão africana. Quando houve a abolição, não foi muito forte a escravidão africana nos Estados Unidos, mas onde teve, somente no sul, né, na Carolina do Sul, fazendeiros puritanos, até pastores queimando fazendas inteiras com os escravos dentro, porque ficaram indignados de ter que perder tudo que eles investiram comprando escravos. Então, assim, tem alguns erros, tem algumas falhas, tem a questão do próprio Espírito Santo, a maneira como eles agiram, a questão da doutrina do cessamento que foi surgindo no seio das igrejas puritanas, de achar que o Espírito Santo age com visões, profecias, foi só lá na igreja primitiva. Alguns acham que tem profecias, alguns acham que tem visões, mas outros acham que não, mas ninguém aceita a glossolalia, que é falar em línguas, enfim. Tem algumas coisas que a gente vê que não é perfeito, mas o movimento puritano, assim como a Reforma Protestante e o pentecostalismo, mesmo tendo assim, algumas falhas, alguns erros, são permissões que Deus permitiu, levantando homens e mulheres para ir levando a história da igreja e se concretizando até que chegue ao seu objetivo final, onde seremos totalmente transformados, iremos contribuir para que a obra do Senhor seja completada e vamos reinar com o Senhor na eternidade, onde não haverá tantas falhas e erros. Então, assim, o pentecostalismo é nosso, nós somos a fase, nós somos a geração que está lutando muito. Eu seria muito grato se eu tivesse sido da época da Reforma Protestante. Eu teria sido muito grato se eu tivesse sido da época do movimento puritano, do pietismo, lá do Agostinho. Deus não permitiu. E Deus não permitiu também eu ser da fase do início da igreja pentecostal, do início da igreja Assembleia de Deus. Se eu tivesse ouvido os sermões do Gunnar Vink, se eu tivesse andado com Daniel Beck fazendo os evangelistas, se eu tivesse cantado os hinos com a Frida Bigler, com o Pauleus Macalão, eu não sou, mas eu sou grato a Deus ter permitido ser dessa geração. Nós somos a geração que somos fundamental na história da igreja. Precisamos manter as chamas do pentecostalismo, o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época de distorções, né, de grandes confusões em relação à experiência. Achar que o Espírito Santo é a experiência. Não é. O Espírito Santo não é só a experiência. Ele promove experiência para nós, experimentarmos a presença do Senhor. O Espírito Santo tem poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele habita em nós. E a frutificação dele, a manifestação do fruto do Espírito, dos dons espirituais, se dá no caminhar junto com ele, num processo. Não é só de grandes movimentos, de grandes manifestações que a gente é movido, né? O pastor Enoque Vieira citou isso na lição passada, achei bem interessante, o nosso professor ali em Campinas, na sede, que o Espírito Santo, ele não é para ser assim de uma forma coletiva, porque ele veio de forma individualizada, era uma língua sobre cada pessoa repartida. Isso está bem claro lá em Atos. E o Espírito Santo, ele não é daquele momento assim, se um está cheio do Espírito Santo e manifesta perto de mim, logo vai contagiando. Pode acontecer sim, mas esses movimentos, eles são partes do Espírito Santo, essas experiências espirituais. A ação principal do Espírito Santo não é vir sobre nós, é estar em nós, é habitar em nós, somos o templo de habitação do Espírito Santo, e é ele ser manifesto através de nós para as pessoas.
pessoas e nós levarmos a palavra do Senhor e Ele fazer o convencimento, tocar nas vidas. Então é muito importante, eu creio que essa lição vai ser de extrema importância para nós que estamos servindo ao Senhor. Irmãos, um abraço, foi bom falar com vocês. Eu vou preparar para a próxima aula sobre o pietismo. As próximas aulas sobre o pietismo e sobre outros movimentos históricos. Vou pensar uma forma melhor, mas o importante é que vocês estejam aqui, a gente esteja juntos, aprendendo um pouquinho da história da igreja. A história da igreja precisa ser conhecida, precisa muito ser conhecida. A gente aprende muito sobre a Bíblia, né, a história da igreja primitiva, do povo de Deus, e a história da igreja às vezes não é pautada muito. Então essa lição, essa revista, esse trimestre, essas últimas lições vieram para assim, dar um enriquecimento muito grande para a gente ver aonde a gente passou, aonde a gente está, aonde vamos chegar e qual é o propósito de Deus para cada um de nós no seio da igreja dele na face da terra. Um abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus.